Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, estamos aqui em mais um Tábula Rasa Sênior, hoje falando de um assunto que desperta uma grande curiosidade, interesse, ou seja, a gente precisa falar bastante sobre literacia financeira e principalmente quando a literacia financeira depende das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa cabeça, deixar o corpo e a mente ligados com o que a gente tem como objetivo em termos de planejamento para a aposentadoria. É o tema que nós vamos falar com duas feras desse assunto, que inclusive escreveram o livro Longevidade é Hoje, que vai ser lançado nos próximos dias. Já estou falando isso daí porque é super importante a gente ouvir o que elas vão trazer para a gente hoje, a Adriana de Arruda e a Angélica Alves. Muito bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público do Tábula Rasa Sênior, por favor. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que depois vão assistir. Eu sou a Adriana de Arruda, planejadora financeira. Eu fiz formação também de psicanálise. Atuo hoje atendendo famílias nas suas questões financeiras. Escrevemos o livro Longevidade é Hoje, escrevi junto com a Angélica, e agora vai ter o lançamento do livro digital. Então é um prazer estar aqui falar sobre esse tema que eu particularmente amo, que é finanças e emoções, né? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre dinheiro, mas dinheiro, gente, é a liberdade para todas as outras, né? Então, obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada, Felipe. É uma satisfação estar aqui contigo, com o seu público. E falar sobre longevidade é algo apaixonante para mim. Já estou dentro dela, então isso me deixa mais apaixonada ainda, né? Sou planejadora financeira como a Adriana, também psicanalista. E é uma satisfação e espero contribuir com informações para que as pessoas possam também se preparar para essa longevidade. Muito obrigado. Então, para a gente começar já a falar um pouco mais, a gente, principalmente com as pessoas com as quais eu converso, com a minha própria experiência, a experiência da minha família, a gente traz uma ancestralidade aí, né, Adriana, Angélica, que ensina para a gente bastante que se a gente quer se aposentar, a gente precisa trabalhar durante muito tempo. Se a gente quer se aposentar bem financeiramente, a gente tem que ter um planejamento não só mental, financeiro, de saúde, tributário, familiar, para a gente poder chegar nessa fase. Conta para a gente um pouquinho a história e origem de vocês em termos de planejadoras financeiras, de onde vem essa paixão e principalmente o que leva a gente para ser um bom planejador financeiro? Bom, acho que eu vou começar respondendo a última pergunta, o que nos leva a ser boas planejadoras financeiras. O ponto mais importante é gostar de gente, escutar sem julgamentos, né, para que o outro possa trazer as suas questões, as suas dúvidas, sem se sentir constrangido com isso, e respeitar as histórias, né? Então, como você trouxe, cada um de nós traz a sua ancestralidade, traz a sua biografia, traz a sua história de vida, e querendo ou não, ou a gente vai copiar o que a gente aprendeu, ou a gente vai fazer diferente. No meu caso, eu digo que eu fui encontrada pelo planejamento financeiro sem saber que essa profissão existia por vários contextos que foram acontecendo na minha vida. Mas o principal deles é ter uma avó que viveu até os 102 anos. Uau. E ela tinha um mega talento para costura. Então, costurou até quase um pouco antes de vir a falecer, construiu um patrimônio com costura, e foi esse patrimônio que a fez ter uma longevidade com dignidade. Então, ela foi um grande exemplo para mim, né? E ela sempre me dizia brincando: Adriana, tudo que você ganhar, guarda uma parte para você comprar sua casa e depois economiza o resto. Então, isso que eu fui ouvindo foi me tornando também a mulher que eu sou dentro das finanças, né? Então, essa basicamente foi a história e a inspiração. Claro que tiveram outros pontos que também tocam em vários pilares do planejamento financeiro, como a sucessão, por exemplo, com meu pai doente
né, paliativo, então a gente teve que ter essas conversas sobre sucessão ao longo desse processo. O irmão morando em outro país, então a gente falava sobre testamentos, sobre como lidar com as finanças entre países, né, fazer a transição de carreira do mundo corporativo para o mundo empreendedor, querendo ou não, também toca nas finanças. Então, são vários pilares que me tocaram na vida e que depois eu fui enxergando, e tudo que acontece na nossa vida, independente das fases, vai tocar mais ou menos nos pilares do planejamento financeiro, que eu digo que é como uma teia, né? Uma teia de aranha. Onde a gente toca, vai balançar, e a gente precisa olhar na questão de grandes riscos, na questão tributária, na questão de investimentos. Então, querendo ou não, o financeiro está em tudo na nossa vida. Sim, é isso mesmo. Não só está em nossa vida, como eu me encontrei no planejamento financeiro, eu penso que pela porta mais difícil, né? Pelo menos eu considero a porta mais difícil, que são as dívidas, né? Eu estava, assim, numa condição de muitas dívidas e já às vésperas de quase me aposentar, 55 anos, então eu fui buscar ajuda. E nesta ajuda eu me encontrei no que eu me apaixonei e vi que era o que eu gostaria de fazer, que é realmente auxiliar as pessoas a se planejarem e a se equilibrarem dentro dos pilares do planejamento financeiro. E assim, eu trabalhei 30 anos numa organização cuidando do fundo de pensão dos funcionários de lá. E é interessante pensar que durante muito tempo eu cuidava deles, do patrimônio que era deles. E não tinha a percepção naquele momento com clareza que eu também era uma participante, que eu também era uma funcionária. Então eu acho que um dos trabalhos que nós temos em mente é esse despertar, para que as pessoas não vivam no automático, sabe? Leva a vida no automático e quando vai despertar, pode ser que não dê tempo. Para mim, graças a Deus, deu tempo. Mas se eu tivesse despertado antes, as coisas seriam muito melhores hoje, né? Então, essa consciência eu tenho. Interessante isso que a Angélica traz, e também o que você trouxe no começo da conversa, Felipe, é a questão da preparação. A minha preparação, ela começou cedo, mas sem eu saber que era uma preparação. Então, aos 23 anos, na empresa que eu trabalhava, tinha o plano de previdência, e um chefe meu me disse: Adriana, faz, porque você vai estar preparando para a Adriana dos 80. Então, mesmo com o pouco de conhecimento, eu sabia que ia ser uma coisa importante, né? Postergar aquele dinheiro para o presente, sabendo que no futuro eu ia ter. Então, quanto mais a gente puder falar sobre essa consciência, independente da idade, saber que sim, é possível, com determinação, com consistência, e é possível chegar lá. Uma das coisas que vocês comentaram aí, aliás, duas, dentre várias coisas que eu posso pegar aqui, essa questão dos erros, né? Não tem ninguém que prepara a gente para todos os erros que a gente pode cometer, e muitas vezes a gente se vê numa situação de errar e não sabe muito bem como se levantar, mas sempre vai ter uma possibilidade para a gente fazer isso daí. Quanto antes a gente reconhece esse erro que a gente cometeu, principalmente no lado financeiro, mais rápido a gente consegue sair desse tipo de situação. E outra coisa que vocês comentaram foi exatamente a poupança compulsória. Essa previdência vai ser o recurso principal que a gente pode contar no nosso envelhecimento. Como que vocês veem hoje a visão das pessoas com as quais vocês falam sobre essa poupança na previdência privada e como que a gente pode ajudar as pessoas a ter uma maior e melhor entendimento sobre esse investimento em previdência privada? Então, eu diria para você o seguinte: a Ambima, ela divulga uma pesquisa anualmente, e a última que foi divulgada em 2024, ela trouxe a classe A e B com um resultado muito interessante, onde as pessoas estavam muito dependentes da previdência social. E aí eu me questionei, eu comigo mesmo, né? Falei, nossa, como pessoas da classe A e B estão tão vinculadas, tão necessárias, assim, necessitadas de terem a previdência social, né? É o nosso INSS. E aí, raciocinando, o que eu cheguei à conclusão é que, assim, para ter essa disciplina
de você contribuir com uma previdência, por exemplo, requer você ter consciência dessa necessidade. Se você não tem essa consciência, você não vai se preparar para nenhum tipo de renda futura. Então, quando chega o futuro, o que acontece? As pessoas que ganham muito bem, têm todo o benefício de uma empresa, têm condições ótimas enquanto estão ativas e, de repente, elas não são mais ativas. Aí elas não têm assistência médica da empresa, elas não têm o salário da empresa, não têm o carro da empresa e não têm uma reserva. E aí elas se voltam para a previdência social. Então eu costumo dizer que assim, a previdência social ela tem o seu papel, né? E este papel ele não está exclusivo para a classe C, D, E. Não, ela está presente em todas as classes sociais, né? Porque se você tem remuneração, você é obrigado a contribuir com o INSS. Então eu chamo isso, Angélica, chamo isso de um investimento compulsório. Você é obrigado a pagar perfeitamente, mas você tem uma responsabilidade consigo mesmo de fazer um acompanhamento, porque você está pagando hoje, qual a expectativa de benefício lá na frente? E aí então você verificar, bom, se hoje eu trabalho, ganho 10, e quando eu me aposentar a estimativa é 5, eu preciso de mais 5. Como é que eu vou compor esta renda? Então, para compor a renda, não é só a previdência privada que você pode contribuir. A Adriana pode falar um pouco mais sobre isso. Isso. Quando a gente fala de longevidade, dessa complementação além do INSS, existem várias formas. Então, existem a previdência, existem rendimentos de outros investimentos, existem as opções do mercado imobiliário. Então, tem pessoas que ao longo da vida vão construindo patrimônio para depois alugar e ter essa renda de aluguel. Então, assim, tem uma vasta carteira, uma vasta cesta de possibilidades que a gente pode falar com essa preparação da aposentadoria. Mas a gente também vai entrar em assuntos um pouco mais subjetivos, além, claro, da Previdência, que ela é todo um instrumento de preparação para a longevidade, um instrumento de preparação para a aposentadoria. Mas olha que curioso, Felipe, a gente atende muitas famílias que hoje têm e fazem previdência para os filhos e não tem a delas próprias. Então, aí a gente já começa a falar de uma questão que é o que a gente não recomenda, né? Então, primeiro vamos olhar para si, primeiro vamos cuidar de nós, porque os nossos filhos são jovens, eles vão ter esse tempo pela frente para construir a vida deles. Então, linkando aqui, quando você fala da previdência e de erro, então esse eu digo que é um erro muito comum e constante. O segundo pessoas que têm a possibilidade de ter a previdência de uma empresa com a contrapartida não aderirem a esse plano. Então, muitas vezes a gente atende as pessoas e eles falam, mas qual que é o melhor investimento? Qual que é o melhor investimento? Sem olhar dentro de casa que tenha uma possibilidade maravilhosa, que nenhum investimento hoje aqui no Brasil vai dar, de repente, 100% de rendimento, 150%, né, que é a contrapartida que a empresa faz. Então, esse é um erro também bastante comum, assim como não se preparar lá na frente ou não se preparar para uma reserva de emergência, que é para esses contrapés, né, para esses reveses às vezes que a vida dá. Então, para o erro, eu digo que a preparação é reserva de emergência e imprescindível uma rede de apoio, uma rede de segurança, né, que te dê esse apoio, essa sustentação emocional quando você errar. Porque os erros vão acontecer. Olha, isso daí que você falou é perfeito. Inclusive, gostaria de acrescentar que as empresas que não enxergam também a grande oportunidade de criar um plano de previdência privada para os seus funcionários, que pode ser uma empresa com 5, 10, 15, 20, 50 mil funcionários, mas as que não têm um incentivo fiscal e, além disso, todo mundo reclama de perder talentos. E quando a gente vai ver numa entrevista de emprego um diferencial para manter um funcionário dentro de uma empresa, tem sido cada vez mais, obviamente, o clima organizacional dentro da empresa, mas além disso, o que pesa mais não é o salário, e sim os benefícios que essa pessoa tem, como plano de saúde e previdência privada, que tem coparticipativa com a empresa. São duas ferramentas que a gente não pode desprezar em nenhum momento da nossa vida profissional, e a gente precisa realmente valorizar as empresas que enxergam isso como uma ferramenta de retenção
dos talentos que ela tem, porque é um diferencial que vai fazer falta, e quanto mais a gente pode usufruir disso daí em conjunto com a empresa, melhor. É um ganha-ganha, empregado e empresa, que tende a durar durante muitos anos, não? E eu queria acrescentar também mais um benefício, Felipe, que esse foi de uma experiência pessoal, mas que a gente acaba não olhando porque também está no automático. Além do plano de saúde da Previdência Privada, tem o seguro de vida, que quando você está numa CLT, tem o plano empresarial contratado. Então a gente sabe que tem, mas nunca olha com aquele olhar de, puxa, se um dia eu vou precisar. E por que eu trago isso hoje? Porque durante a pandemia, eu fiz essa transição na pandemia. Não adiantou eu ter um plano de saúde top, porque não tinha lugar onde me internar, né, naquela demanda gigantesca. Sim. Então, na hora, me deu clique. Então, eu tinha filhos, um que já estava prestes a entrar na universidade, a outra ainda com uma idade menor. E o seguro de vida, ele corta no dia seguinte que você não está mais lá, né? E muitas vezes as famílias não param para se preocupar com isso, porque em não tendo um seguro de vida, muitas vezes, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, todo aquele patrimônio que você levou um tempo para construir pode ser utilizado se você não terceirizar esse risco, né? Então, esse também é um terceiro pilar aí dos benefícios da preparação para a longevidade, principalmente para as pessoas que têm dependentes financeiros ou que vão ter, entrando na linha do orçamento, seja pais de idade ou filhos que ainda não começaram a ter a sua independência, para olhar para esse aspecto com um pouco de carinho também, porque faz parte, sim, de uma longevidade mais tranquila, né? Você terceirizar o risco para não ter que consumir o seu patrimônio no caso de alguma emergência. Sim, com certeza. A gente vê sempre umas conversas com pessoas que têm um trabalho independente, que são autônomas, que dependem só da sua força de trabalho. E hoje em dia, várias pessoas que eu tenho conversado na rua ou encontro em determinados eventos falam que têm feito cada vez mais recorrido ao seguro, né? Principalmente seguro de incapacidade temporária, para suprir exatamente esses períodos que a pessoa fica sem poder utilizar sua força de trabalho para gerar renda. E a gente sabe que muitas vezes esse tipo de situação pode levar a uma insolvência, e a gente sabe que dívida corta crédito, e no mundo atual as pessoas que não têm crédito estão numa situação extremamente complicadas e de vulnerabilidade ainda maior, não? Sim, isso com mesmo. certeza. E a rede de apoio, ela vem ajudar nesses momentos, sabe, Felipe? Às vezes nós levamos uma vida dentro de um automático, e não alimentamos as nossas amizades, não temos uma convivência próxima com os nossos familiares. Sabe aquela coisa de só se verem em velório, casamento, batizado, mas ninguém alimenta, nutre este relacionamento. E nos momentos de dificuldade, nem tudo é dinheiro, sabe? Nos momentos de dificuldade, você ter alguém que você possa conversar, que te dê uma boa palavra, sabe, te levanta para a luta do dia a dia. Então, isso também é muito importante. A gente fala dos valores porque tudo na nossa vida envolve dinheiro. Porém, ele não é tudo, percebe? Então, a gente precisa também cuidar deste lado afetivo de relacionamentos, porque é complicado. Nós, como seres psicológicos, né, nós temos muitos desafios. E se a gente não se mantiver equilibrado nas nossas emoções, a gente vai cometer muito mais erros. Isso que você comentou é maravilhoso, porque me remete a períodos da minha vida que eu estava endividado, estava mal, e graças a Deus eu tinha bons relacionamentos. Não é que eu fui pedir dinheiro, mas essa rede de apoio realmente faz toda a diferença. São conversas com amigos que te abrem as portas, te fazem pensar de uma maneira diferente, e principalmente você não se sente isolado, você não se sente excluído de uma comunidade que você sempre viveu. Eu acho que isso dificulta ainda mais quando a gente cai. É mais difícil levantar quando a gente está sozinho, e quando a gente muitas vezes toma um tombo financeiro, se a gente tem amigos ao nosso lado
empurrando a gente para cima, familiares, que a gente sabe que mais do que criticar, eles vão incentivar. Eu acredito que vocês devem ter histórias até e casos para contar sobre isso daí. Não só é muito mais fácil, como é muito mais seguro para essas pessoas retomarem as suas vidas e não caírem no mesmo erro de novo, ao contrário de outras que acabam levantando e caem de novo, ou algumas, infelizmente, nem conseguem levantar. Essa linha que você traça entre aqueles que conseguem, os que tornam a cair, mas isso está muito voltado às questões emocionais. Se você não mudar o seu comportamento, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas para mudar o comportamento, você precisa reconhecer o que é isso. Isso é padrão, isso é conceito, sabe? Eu estou me boicotando, o que está acontecendo comigo? Aí entra o processo do autoconhecimento, sabe, Felipe? Se você não se conhece, você vai tocando a vida sem prestar atenção, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, né? Então, este autoconhecimento é muito importante, porque vai te ajudar a identificar por que você tem compulsão por compras, o que você está substituindo ali. Então, o conhecimento, o reconhecimento disso já é um passo para você se curar. Então, se você se cura, dificilmente, mas muito dificilmente, você vai cair no erro novamente. Mas se você sabe o que está acontecendo, mas você não interiorizou isso como sendo algo que você precisa modificar, não adianta, você vai segurar a onda 1 mês, 2 e vai cair novamente, né? Isso acho que é para tudo, sabe, Felipe? Tanto para as questões financeiras, quanto para as questões de vícios, né? Os vícios, quando se fala de vícios, a gente remete no pensamento às drogas pesadas, aquela coisa monstruosa, mas não. Vício de comprar, vício de comer, sabe? Tem vários tipos de vícios. Tudo aquilo que sai do equilíbrio, a gente precisa buscar entender o que é que está acontecendo para poder ter uma ação, modificar, encontrar o equilíbrio e viver bem. Se você conversar com as pessoas e perguntar para elas, você é feliz? Você está vivendo bem? Eu acho que poucas vão ser objetivas e vão falar com sentimento, porque é algo muito, muito sutil você se sentir feliz ou você se sentir bem. Depende de se você está equilibrado, né? com as coisas que regem a tua vida. Equilíbrio financeiro, de saúde, de relacionamentos, e profissional, e assim vai. Essa é a chave, buscar esse equilíbrio é tão difícil. Diga, Adriana. Buscar o equilíbrio é difícil, e esse autoconhecimento também, e sair do automático, às vezes a gente faz algumas provocações. Então, por exemplo, um cliente que chega com uma previdência, e aí a gente vai olhar os beneficiários. Então, começa a perguntar, mas por que você escolheu esses beneficiários? Nossa, mas por que 50-50? Por que 70-30? Né? Então, a gente começa a fazer essas perguntas de forma mais pragmática para ajudar esse cliente a sair do automático. Quando muito não acontece, né, Angélica, que acontece em divórcios, outros casamentos, e os beneficiários continuam lá da primeira relação. Né? Então, percebe, Felipe, que tudo tem o seu lado emocional e também tem o pragmático para a gente ir fazendo esse balanço. Fazer um planejamento financeiro do jeito que vocês estão tocando é a primeira vez que eu vejo uma profundidade tão grande de tocar e principalmente destacar que não é uma coisa generalizada e sim é uma coisa muito particular. E exige não só um autoconhecimento dos seus vícios, dos seus erros, dos seus padrões, mas principalmente dos seus objetivos, que também mudam durante a vida. Assim como mudam também, você citou, Adriana, das suas relações. É fácil tocar esses assuntos com as pessoas que buscam vocês para ter esse planejamento? Ou é uma coisa que, assim como uma terapia tradicional com psicólogo, exige um tempo, uma dedicação, uma disciplina muito grande? É uma pergunta muito legal essa, Felipe, porque quando os clientes chegam e começam a passar pelo processo, muitas vezes até eles entenderem que a gente vai dar um mergulho bem profundo ali, porque tem coisas que a gente precisa saber,
né? Precisa saber no sentido de o que indicar, o que não indicar, compreender a fase da vida, até onde a gente pode trazer mais reflexão, até onde a gente pode apertar um pouquinho no sentido de vamos mudar esse hábito. E muitas vezes falam, ai, desculpa, eu preciso entrar nessa questão aqui pessoal. Eu falo, gente, não tem que pedir desculpa. Isso faz parte do processo. A gente entende que tudo na vida é um processo, que ele vai mudando, e sorte que ele vai mudando, que bom que ele vai mudando. E cabe a nós, planejadoras, entender e compreender cada uma das fases da vida para ser mais assertiva naquele planejamento daquele momento. Uhum. E a gente brinca muito falando que o nosso planejamento a gente faz a lápis, porque amanhã pode mudar tudo de novo, né? Então é ter esse não julgamento que eu comentei no início da nossa conversa e ter essa escuta, que a gente nós somos as fiéis depositárias daquilo que é mais importante para aquele cliente que chega na nossa frente, né? Então, com muito respeito, com muita gentileza, e a gente sempre vai trazer a resposta de uma maneira financeira e de uma maneira emocional, porque muitas vezes o que o cliente está trazendo para a gente é uma resposta emocional. E muitas vezes ele vai chegar à conclusão, Adriana, eu entendi os cálculos, eu entendi que vale mais a pena financeiramente resolver o assunto dessa maneira, mas eu prefiro responder 10. Vou te dar um exemplo prático. Uhum. Às vezes pegar um empréstimo. Então você pode pegar empréstimo num banco, você pode pegar empréstimo com um amigo, você pode pegar um empréstimo que acontece muito com uma mãe que recebe a sua aposentadoria e tem um consignado mais barato. E, às vezes, para aquela pessoa, ou pagar a mãe primeiro, que tem os juros menores, ou pagar um amigo, é muito mais preferível dar prioridade no pagamento para essas dívidas do que para um banco que está cobrando 12, 15, 20 ou mais ao mês, porque ele imaginar que ele não vai ter esse amigo, ou não vai ter um jantar de família legal, né, vai ser muito mais pesado para ele do que ter a dívida no banco. Então, é a gente também entender essas nuances, que elas são muito sutis, né, e que faz parte do ser humano. Por isso que a gente diz que a gente olha o ser humano antes dos números, né? E a decisão que o cliente tomar, ou a cliente tomar, é aquela que a gente vai dar a mão e falar, tudo bem, a gente mostrou os cenários, você vai escolher o caminho e eu estou de mão dada com você para esse caminho que você escolher. Né? E a partir desse novo caminho, a gente vai construindo o planejamento. E esse é um exercício para nós também, Felipe, porque, como a Adriana deu o exemplo, nós olhamos e pensamos, né? Nossa, mas ele vai deixar de pagar um empréstimo caríssimo, que está cobrando juros lá em cima, e vai pagar a mãe que os juros é aqui embaixo? Então, esse tipo de prioridade que é do cliente, não é nosso. Então, quando a gente diz que somos planejadoras financeiras especializadas em acolhimento socioeconômico, é exatamente porque o ser humano vem primeiro, os números vêm depois, né? E eles chegam com os números e nós vamos conversando e trazendo ele à frente das questões, né, financeiras. E uma coisa muito interessante que eu acho legal compartilhar aqui, quando nós passamos o exercício de baralho dos valores, né? Então, assim, eles fazem, chega o resultado, e aí então nós nos surpreendemos com algumas situações. Aquele que diz assim, a minha prioridade é a saúde, mas ele vive comendo iFood. Bem estranho, né? Como é que é? Né? Então, também explicar isso para a pessoa, né? Para que ela realmente se conecte com os seus valores. Então, o comportamento não está seguindo os valores da pessoa. Outro diz assim, olha, eu sou contra questões de bebidas, de armamento, não quero nem saber desse tipo de situação. Aí você olha a carteira de investimentos e está lá uma empresa que é de armamento, está lá empresa de fumo, de bebida e tal. Então, as pessoas também terceirizam as suas carteiras de investimentos e não olham onde que o dinheiro dela está sendo aplicado. Então, a gente também trabalha isso, trazendo essa consciência. Você sabe onde que está sendo empregado o seu dinheiro? Ah, mas o meu dinheiro está só na poupança. Tá, mas você sabe o que é feito com esse dinheiro? Onde que ele está sendo usado, né? Ou você só está olhando o que está retornando para você? Então, isso também é uma coisa muito legal que a gente traz essa consciência para os nossos clientes.
Cada vez está mais comum, e isso que você, Adriana, e Angélica comentaram, me faz lembrar, eu tive um período há 10 anos atrás que eu estava com um sobrepeso assim astronômico e eu precisava, por uma questão de saúde, diminuir meu peso. Então eu busquei primeiro um nutrólogo, um nutricionista que me olhou, analisou meus exames e tudo, falou o seguinte: olha, passei aqui uma dieta para você, a partir de amanhã você acorda, você come ricota, você toma um chá, depois na hora, entre as refeições você come uma fruta, pode ser qualquer fruta, te deu uma lista de frutas, depois no almoço você vai comer uma salada de brócolis e na janta você vai fazer uma refeição leve, vamos cortar os pães, dê preferência só para uma fatia integral, etc, etc, etc. Bom, eu fui em outro nutrólogo e depois vocês vão ver o paralelo com essa questão do planejamento financeiro. Ele fez uma anamnese e viu comigo o seguinte: o que eu estava comendo, o que eu não comia, o que eu não comia de jeito nenhum. Então, eu não comia, por exemplo, camarão, eu não comia determinado tipo de carne, eu não comia bife de fígado, ou seja, eu tinha um protocolo alimentar, mas eu comia muito açúcar. Então ele foi disciplinando-me e reeducando-me para, primeiro, vamos cortar aquilo que você vai sentir menos falta. Disso tudo que você come aqui, eu listei 3 coisas. A gente diminui carboidrato, mas não corta carboidrato. Você vai cortar 30%. Então, se você hoje come 3 fatias de pizza, você vai comer 2 fatias de pizza. Se você come açúcar, nós vamos cortar o açúcar. Porque açúcar, você já come açúcar com outras coisas. E assim foi. Até que depois de 6 meses, ele me levou para uma dieta muito mais disciplinada e principalmente uma reeducação alimentar que eu trago até hoje. As chances do primeiro que vai me impor uma coisa é muito mais difícil. Isso também, pelo visto, nos casos que vocês ilustraram aí, acontece com finanças, principalmente quando a gente está falando de finanças comportamentais. Cada vez mais a gente traz a economia e as finanças para uma questão de comportamento, de afetos, de emoções, como vocês falaram. Ou seja, a pessoa precisa ser parceira do seu planejador e encontrar nele um aliado que o entenda e que vai levando ele paulatinamente para onde essa pessoa quer estar e pode estar. Está correto esse entendimento ou isso é um mito? Está corretíssimo. Então, a gente parte dos objetivos e parte do entendimento do que é importante para aquele cliente, para aquela cliente. E não cabe a mim julgar o que é certo ou errado. Cabe a mim acompanhar, né, entendê-lo naquele contexto de vida, aquilo que é importante para ele. Então, vou dar um exemplo. Tem essa questão das compras, ou tem a questão, por exemplo, compras de vestuário, ou saídas para restaurante, né? Então, são linhas do orçamento que, às vezes, podem estar acima do que a pessoa gostaria que fosse. Então, a gente não vai chegar e falar, olha, corta, acabou, a partir de agora você não compra mais roupas solas do que você tem. Então, tem todo um processo ali. Então, olha primeiro o seu guarda-roupa, faz uma limpeza daquilo que você não olhou mais, vai fazendo uma lista do que você vai precisando e vamos ver, toda vez que você for no shopping, compra aquilo que está faltando na sua lista. Não sai para ir para o shopping sem um plano, né? Porque a chance de você errar é muito maior. Então, sair de casa sem saber o que você vai comprar, o que você precisa, se vai pagar à vista ou parcelado, se for parcelado, em quantas vezes vai parcelar. Então, é a gente já ir trazendo e ajudando o cliente nessa consciência. Ah, puxa, Adriana, tá, mas eu trabalho muito, então vale mais a pena ir no supermercado ou comprar iFood? Depende, vamos olhar, que supermercado que você vai, porque às vezes tem supermercado que vai ser muito mais caro do que comprar o iFood. Então, a gente vai ajudando o cliente nessas caminhadas para encontrar o melhor caminho para ele, não é o melhor caminho para nós. É o melhor caminho para ele com base na nossa experiência técnica, né, para a gente poder dar as escolhas e as possibilidades. Eu queria agora uma curiosidade técnica com essa experiência que vocês têm. Quais são as perguntas e dúvidas mais frequentes que vocês recebem aí das pessoas com as quais vocês têm essa parceria de planejamento financeiro? O meu público
chegam muito com questões de dívidas. Então, a pergunta principal deles é como que eu faço para sair das dívidas? E não é um trabalho muito fácil, porque quem chega com as dívidas, ele está chegando com uma carga emocional muito grande. E como a Adriana já explicou, a gente não existe uma varinha mágica, é um trabalho que a gente faz em conjunto, é uma parceria. Eu com meu cliente comigo. Então, até você mostrar para ele, né, fazer todo um levantamento e conversar como foi que ele chegou naquela situação, qual foi a trilha que ele fez para chegar naquela situação, né? Isso leva um pouco de tempo, mas ajuda nas reflexões. Por que eu tenho esta dívida? Eu foi por conta disso e tal. Então, ele mesmo já vai, quando ele relata, né, as causas de ter chegado até aquela situação, ele mesmo já vai vendo os pontos que ele precisa de auxílio no que se refere à parte emocional, né? O que está ali em desequilíbrio. Então, as perguntas que chegam são essas. E a resposta é, olha, você quer mesmo sair das dívidas? Claro que eu quero. Você está disposto a trabalhar para isso? Claro que eu estou. Então, agora é a pergunta-chave. O quanto você está disposto a abrir mão hoje para você ficar bem amanhã? Quanto que é isso? Quanto vai aí o seu limite? Tem aqueles que respondem, olha, eu acho que dá aí para ficar sem uns 30%. Então, a gente vai avaliar dentro da sua rotina de gastos o que a gente pode trabalhar com 30%. Então, é uma jornada, percebe? Sim. Uma jornada até chegar no ponto. Eu tive casos que a pessoa conseguiu realmente olhar e falar, Angélica, olha como que eu estou linda na minha planilha, 3 anos depois. Mas foi um sucesso. Não para mim, para ela, né? Então, exigiu uma comemoração muito legal, que ela conseguiu, e nessa trajetória eu pude observar o seu amadurecimento e o seu fortalecimento, né? Com os gatilhos que faziam com que gastasse. Então, para mim, as experiências vêm mais voltadas a isso. E você, E para mim é um pouco diferente da Angélica. Então, para mim, eu atendo bastante casos de pessoas que ganham bem, mas que não sabem para onde o dinheiro está indo, então elas se entendem que estão num caos financeiro, né? Então precisam de alguém para, vamos parar o jogo aqui, vamos acertar o meio de campo para começar uma nova fase, um novo game, uma nova fase do jogo de forma diferente. E isso traz muita questão também de limite para si próprio, e principalmente para os seus dependentes financeiros, né? Então, aí tem também o toque da gentileza, que é essa aprender a falar não para si, falar não para o outro, né? Então, chega essa questão do caos, da organização financeira. Para quê? Para eu poder investir melhor. Então, como é que eu faço para começar agora de novo, mas de uma melhor maneira? Porque tem muito essa diferença, Felipe. Mas o que você está fazendo com esse excedente? Estou guardando. Mas está guardando aonde? Não sei. Está guardando para quê? Pergunta difícil também, não sei. Então, eu sempre pontuo que o guardar ele é um pouco diferente do investir, né? Então, para investir a gente tem que ter objetivos, tem que ter os nossos planejamentos, como é que a gente vai fazer para chegar onde a gente quer, né? Então, tem essa questão do planejamento, da organização do caos, fazer sobrar mais dinheiro, como eu começo a investir. Então, o como, eu digo que a gente sempre começa ali olhando o orçamento, né? O orçamento é nosso pontapé principal, porque é ali onde a gente vai ver o que está indo para o ralo, né? Quais são as contratações que foram feitas, que podem ser melhoradas, né? Os nãos que a gente precisa dizer, os outros sims que a gente precisa dizer. Então, muito essa questão de limites para filhos, limites para si próprio, limite para as famílias. Então, são esses casos que chegam. E agora estão chegando casos também curiosos, Felipe, de pessoas que decidem, né, não ter um relacionamento, um parceiro, uma parceira, e já se preparando que querem viver numa casa de longa permanência. Então, a gente já começa a chegar também com esse público chegando. Olha, como muda essa coisa, igual você falou, o planejamento, ele tá sempre a lápis e sempre vai trazer alguma coisa que a gente precisa adaptar, inovar, criar
para que a nossa vida no futuro seja sempre melhor. E nesse contexto atual do que a gente está vendo ao nosso redor, eu lembro um ditado popular que dizia: prevenir é melhor do que remediar. Quando a gente previne de eventuais doenças, quando a gente faz um trabalho que a gente cuida bem do nosso corpo, a gente vai gastar menos com medicamento lá na frente. A mesma coisa funciona para as finanças pessoais também. E na complexidade do mundo dos investimentos hoje em dia, a gente vê que cada vez mais importante entender coisas básicas, mas ao mesmo tempo não são tão simples, mas não são impossíveis das pessoas aprenderem, mas precisam ter essa consciência sobre taxa de juros, sobre juros compostos, sobre risco, sobre crédito, sobre liquidez, que hora que vale a pena alugar, que hora que vale a pena comprar, que hora que vale a pena se endividar, fazer uma dívida, que hora que vale a pena pagar à vista. Ou seja, tudo isso daí são temas que antes a gente não buscava um planejador financeiro, a gente dizia assim: eu consigo resolver sozinho. Só que geralmente quando eu vejo que muitas pessoas tomando essas decisões sozinhos sem um planejador financeiro, ou sem uma pessoa com conhecimento financeiro, para não ficar só falando do planejador financeiro, mas uma pessoa que possa aconselhá-la antes de fazer as coisas, vai acabar naquela situação da Angélica. Como é que vocês estão vendo essa questão da literacia financeira e como que entra cada vez mais o trabalho do planejador financeiro preventivo, para começar a falar para as pessoas antes delas tomarem decisões que podem ter impactos maiores na vida financeira dela no médio e no longo prazo? Aí você trouxe uma palavra que é a palavra-chave, né, que é o preventivo. Então hoje, se a gente fizer um paralelo nos hospitais, se a gente cuidasse melhor da saúde, os hospitais não gastariam tanto por questões que poderiam ser prevenidas. A mesma coisa acontece no financeiro, mas se a gente olhar um pouquinho na história, Felipe, nós aqui brasileiros fomos explorados, né? Então a gente vem de uma colonização de exploração, de chega aqui, pega e vão embora. Então nós brasileiros não temos essa cultura do cuidar, do prevenir, do olhar com antecipação, né? Então isso é uma coisa que a gente vem tentando construir ao longo do tempo, né? Tanto a construção da saúde física quanto a questão da saúde financeira lá na frente, né? Porque ao nosso ver, uma coisa não está desvinculada da outra. Então a gente fala de prevenção sob todos os aspectos. Eu acredito em sim um trabalho grande, mas não é da cultura do brasileiro, principalmente com essa profissão de planejamento financeiro. É uma coisa muito nova aqui no Brasil, né? Em outros países, cada família tem um médico de família e tem o seu planejador financeiro que acompanha essa família ao longo da vida, já é alguém que conhece todo o histórico, então tá muito perto da família, né? Para conseguir, com antecipação, com prevenção, já enxergando coisas que a família não enxerga. Então, é um trabalho novo, mas tem instituições grandes fazendo bastante trabalho de educação financeira, trabalho voluntário, clínicas, e aqui é o nosso papel, né, Angélica? Esse trabalho de formiguinha, um pouquinho, e devagar e sempre, e que a gente consiga ir mudando essa história, pelo menos que a gente seja essas pessoas que estão ajudando a fazer essa transformação ao longo do tempo, né? Que talvez a gente não enxergue agora, mas através dos nossos filhos, netos, bisnetos, que a gente vai enxergar que as coisas mudaram. Recentemente eu assisti o filme Eu Ainda Estou Aqui, né? E aparece lá uma cena que para mim foi muito marcante, que é a cena quando ela chega no banco, ela precisa de dinheiro que o marido não tá, e o gerente simplesmente fala: sem a assinatura do seu marido eu não posso fazer nada. Então, já houve esse tempo onde as mulheres não tinham nem CPF, não poderiam ter contas em banco, não podiam assinar documentos de herança. Então, alguém foi lá e fez alguma coisa que modificou. Então, eu acredito nisso, que o movimento não pode parar, né? Que cada vez mais a gente possa ir contribuindo com essa literacia financeira e que mais pessoas consigam entender e enxergar o benefício da preparação, da prevenção, do poupar, né, do investir com sabedoria. Então, essa luta aí diária, né, Angélica? O próprio trabalho que você faz, Felipe, trazendo profissionais para compartilhar informações, já é uma educação que está sendo passada, percebe?
a gente não faz ideia como que essa informação vai tocar o coração das pessoas. Mas a gente sempre tem em mente que se um for tocado, a nossa missão foi cumprida naquele momento. Então, assim, quando a gente recebe um convite desse, com essa oportunidade de estar falando e compartilhando nossos conhecimentos e mostrando que tudo é possível desde que você esteja aberto para isso, nós estamos já contribuindo, né? Estamos devolvendo para a humanidade o que a gente conseguiu adquirir e absorver para nós mesmos. Então, você falou muitos tópicos sobre questões de juros compostos e tudo mais, mas as pessoas são muito simplórias. Elas falam que tal investimento foi oferecido para elas pagando 10% e elas ficam felizes. Aí a gente vai e mostra, olha, 10% é nominal. Quando você tira a inflação, isso cai para 4%. A pessoa se assusta. Como assim? Né? Então, ainda tem muita ingenuidade e muita ignorância do assunto. Né? Ignorância no sentido de não conhecer. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha. Né? Nós estamos aí nessa jornada, você está nessa jornada, a gente vê que tem muitos colegas nossos que também estão nesta empreitada de compartilhar informações, e a gente está aí, vendo que também, infelizmente, a gente se depara com muitos desserviços, né? Ao invés de um esclarecimento, de uma educação, traz perturbação para as pessoas, e as pessoas às vezes não conseguem distinguir aquilo que é real do que é falso, e nós estamos aí na luta, é um desafio, né? Ainda que o trabalho não é só a boa vontade, a gente tem todos esses desafios, percebe? Sim, todos esses mas desafios. Água mole em pedra dura tanto bate até que uma hora fura. A gente trabalha para que as pessoas tenham essa qualidade de vida, né? A gente chega a ser chato, às vezes, falando certas coisas, porque, por exemplo, o desespero, esse efeito manada, agora se fala muito no mercado financeiro do FOMO, né? É o medo de ficar de fora de uma oportunidade. Isso cada vez mais está afetando a vida das pessoas que têm, obviamente, uma ambição pessoal, mas também se vêem cada vez mais afetada pela vida virtual que as pessoas colocam nas mídias sociais, e aí querem ter um carro de luxo, morar num apartamento de cobertura, mas não quer isso daí para daqui a 20 anos, quer amanhã. E esse tipo de situação acaba deixando essas pessoas muito propensas a assumir determinados riscos ou cair até em determinadas fraudes ou golpes que poderiam ser evitadas. Como é que vocês estão vendo esse momento atual dessa, vamos chamar assim, a fome de dinheiro com a vontade dos criminosos aplicarem golpe? É a tempestade perfeita nas finanças pessoais? Para mim você falou tudo, é a fome com a vontade de comer. Só vão existir pessoas fazendo coisas erradas, né? Nesse sentido das fraudes, se ela encontrar alguém do outro lado que caia. Ah, mas é fácil sair fora? Lógico que não. Se fosse assim, a gente não veria aí tantos casos, né? Casos doloridos até. Eu tenho um caso na família. Foi bastante dolorido, não pelo que perdeu na fraude, mas pelo sentimento de ter sido enganado. Eu acho que isso é uma dor que, dependendo da pessoa, ela até se deprime quando ela lembra dessa dor de ter sido enganada, porque ela estava tão crente numa situação tão real. Então, assim, não tem muito o que fazer, Felipe, a não ser a conscientização. Despertando as pessoas, falando, olha, se você quer determinada coisa, você pode conseguir sim, no tempo. Como é que você está hoje? Olha, hoje com a sua condição, você vai levar 5 anos para ter. Ah, não, mas eu quero agora. Se você quer agora, você tem esses riscos todos. Se você tem a consciência dos riscos e quer, a decisão é da pessoa. Você percebe? Então, eu acho que o nosso papel como planejadoras também envolve esse tipo de conscientização. A pessoa chega, ela traz primeiro como um desejo, ela traz depois falando que é um sonho, e à medida que a gente vai discutindo, a gente vê que aquilo nem é dela, é de terceiros. Sabe? Aquele negócio, eu vou para a Disney com minha família inteira. Ah, é mesmo? Mas por quê? Porque meu vizinho foi. Então, sabe, não existe essa questão de sonhos legítimos, algo próprio.
que você olha e fala assim, eu tenho consciência que eu vou fazer isso, mas é porque é algo que é para mim. Então tá tudo certo, você entende? Eu penso que este é o ponto principal quando a gente lida com essa questão das facilidades que envolvem riscos, né? E eu trago uma outra vertente aí quando a gente fala do público mais sênior, que é essa tecnologia cada vez mais avançada, né? Então os golpes estão ficando cada vez mais também especializados. E muitas vezes as pessoas caem pelo desconhecimento, né? Então, que os filhos também tenham um pouquinho de paciência com seus pais, alertem, né? Porque os nossos pais não nasceram nesse mundo digital. Então, por exemplo, confirmar se a foto do WhatsApp é o telefone do seu filho e filha já exige demais, né? Então, a gente conscientizar, falar, ter muita paciência, de uma certa forma, mantendo a autonomia dos pais, mas ao mesmo tempo tá lá, olhando de uma forma sem ser invasiva, vamos chamar assim, para que os pais continuem tendo autonomia, mas a gente está de olho, falando, mostrando, ensinando, Ótimo. porque a gente precisa ensinar com muita paciência, né? A gente está conseguindo lidar com esse mundo, não tão fácil quanto os nossos filhos que já nasceram no digital, né? Então a gente ainda passou por uma turbulência, mas a gente vai dar conta e pergunta, tem filho para perguntar, mas os nossos pais muitas vezes não têm um amigo para perguntar, ou se tem um amigo vai entender do mesmo jeito que eles. Então ter muita paciência também para explicar e paciência com os pais, é isso que eu gostaria de dar de recado, né? Porque os pais caem, né? Uhum. E caem na melhor das intenções, né? Mesmo porque, se a gente for olhar para a história, né? Eu gosto sempre de trazer a história também, os nossos pais tinham o gerente do banco como uma pessoa de maior confiança, muitas vezes na família, né? Para tomar as decisões financeiras. Então, se eles recebem ali uma mensagem, oi, sou fulano do tal, seu gerente do banco, né? Como é que eles vão saber que é um golpe ou não, né? Uhum. Então, a gente mostrar o que está acontecendo. Então, eu digo que as fraudes e os golpes começam o ensinamento dentro de casa, né? E a partir daí, vamos expandindo. E também com uma responsabilidade cada vez maior das empresas em entender as maneiras corretas de acessar esse público e, de certa maneira, dificultar cada vez mais esse tipo de acesso aos seus próprios clientes, porque perde o cliente, óbvio, em primeiro lugar, mas perde a instituição financeira, porque aquela pessoa perdeu os ativos que eram para estar investidos na instituição financeira ou gerando renda, tanto para a instituição financeira como para a pessoa. Então é um perde-perde isso daí de uma maneira incrível, que pode levar, inclusive, a outro tipo de consequências mais danosas, seja do ponto de vista até legal e criminal nesses casos. Então, cada vez mais é super importante ter esse relacionamento, que nem se falou, do antigamente, onde o gerente do banco era uma pessoa de confiança, e voltar a ter esse relacionamento um pouco menos robotizado, automatizado e impessoal, né? Para que esse tipo de serviço volte a ter a credibilidade e a confiança que essa população 55 mais está trazendo, porque a gente já vê que nos próximos 10 anos vão representar 70% do PIB mundial, vai estar na mão das pessoas com mais de 55 anos, né? Então, as oportunidades que as instituições financeiras têm de gerir esses ativos que essas pessoas têm é muito grande. E falando de ativos, eu não podia deixar de perguntar para vocês. Quando a gente é novo, a gente pensa em crescer patrimônio. A gente quer investir para ter ativos que estão crescendo, que estão se valorizando. E quando a gente está já perto de se aposentar, a gente valoriza cada vez mais a liquidez e os ativos que geram renda, mesmo com uma menor rentabilidade, mas que tenham um menor risco. Isso vocês presenciam também nos seus clientes, ou ainda tem clientes hoje que apresentam uma visão diferente? Como vocês veem esses ciclos das pessoas que chegam numa fase de aposentadoria ainda tomando muitos riscos e eventualmente não tendo nenhum investimento que gere renda passiva, como por exemplo uma previdência privada, ou imóveis que geram um aluguel, ou outro tipo de investimento que pode gerar dividendos ou algum rendimento
que cai na conta da pessoa todo mês. Como que vocês estão tratando essa questão para os clientes que estão chegando nessa fase pré-aposentadoria, mas que ainda têm insuficiência de ativos que gerem renda? Eu gosto de partir do princípio, Felipe, que olhando, claro, o cenário de vida, a idade, o que ele tem de múltiplas receitas, ou ela tem de múltiplas receitas, né? Pode ser um hobby que vai ser monetizado, podem ser imóveis, e também partir do princípio que toda instituição ela tem o seu API, né? O seu avaliação de perfil de investidor, que muitas pessoas respondem, outras pessoas pedem ajuda para responder o perfil, e ele é a chave para te dizer qual que é o seu perfil, ou seja, quais são os ativos que são recomendados na sua carteira. Mas dependendo daquilo que essa pessoa construiu ao longo da vida versus o padrão de vida o estilo de vida que ela quer levar daqui para frente, essas economias podem durar mais ou menos tempo. Então, se a gente olhar a curva financeira então começa com acumulação, construção de patrimônio, e depois a gente vem para um platô ali de preservação desse patrimônio para que ele possa ser usado depois, né, ser consumido, mas com essa consciência, entendendo seus investimentos. Então, a recomendação é que essa descida ela não seja tão radical igual uma montanha-russa, né, mas que ela seja uma descida que vai indo de pouco. Então, é preservando, usando e entendendo. Então, se a pessoa quer arriscar, porque ela quer aprender, porque ela pode, já tem a reserva de emergência construída, os seus filhos já estão autônomos, independentes, então ninguém mais vai entrar no seu orçamento, e ela sabe, cuidou da saúde, então sabe que as chances dela ter uma questão de saúde e precisar desse dinheiro pode ser diminuídas. Quer experimentar, ok, mas não todo o patrimônio, né? Então, pega um percentual muito pequeno e aprende nesse percentual pequeno, para não colocar em risco tudo que ela fez, né? Tudo que ela construiu na vida, mesmo porque é uma fase que a gente quer usufruir bem, com saúde, com dignidade, com dinheiro. Então, por que pôr a perder agora, né? Então, essa é a minha recomendação. Boa, já anotei aqui para mim. Essa é uma boa recomendação, e também assim, temos os casos das pessoas que chegam e que não construíram nada. Elas não têm nenhum tipo de renda que ela possa dizer assim, a minha renda é a Previdência Social. Só que o padrão, o estilo de vida dela é 2 vezes mais do que seria essa Previdência Social. Eu vejo como vantagem o fato das pessoas hoje em dia não precisarem parar de trabalhar quando completam 60 anos. Dependendo da atividade que ela exerce, ela pode ter mais uns 10 anos pela frente. Ah, mas vai trabalhar dos 60 aos 70? Vai. Se ela, neste momento, é o período que ela despertou para poder fazer alguma coisa, ela vai. Ah, vou trabalhar até os 75? Vai. Por quê? Porque, como a Adriana falou, de repente vamos ver aí os talentos que podem trazer uma renda extra. Tendo uma renda extra, já vai formando uma reserva, né? Ah, mas essa pessoa vai conseguir fazer muita coisa? Não, aí é pés no chão, né? Pés no chão, a situação de vida da pessoa naquele momento, o que ela tem de expectativa de estilo de vida para ela no futuro, e dentro disso a gente vai conciliando para que a pessoa consiga, né, de uma forma equilibrada, sem nenhum tipo de desespero, nada, ela chegar a um ponto que possa deixá-la confortável, né? Eu penso que o chegar no confortável já é um grande passo para quem não fez nada e deixou para a véspera da aposentadoria, percebe? Ah, mas eu gostaria que fosse mais. Então comece aos 30, comece aos 25, né? Porque aí você vai começar sem muito sofrimento, porque você vai começando aos pouquinhos e melhorando, né, a sua condição de vida com o decorrer do tempo, você vai melhorando a sua condição de formação de reserva também. Excelente. São duas vertentes, percebe? São 2 vertentes muito, muito interessantes de se falar. Queria ter tido essa conversa com vocês 30 anos antes, mas vou tentar aplicar alguma coisa ainda tardiamente. Felipe, eu gostaria de ter esse conhecimento pelo menos nos meus 40 anos, Felipe.
Percebe? Felipe, você trouxe a questão dos ativos e eu queria mudar para um outro lugar também, que é um lugar de dores, né? Principalmente aí no masculino, que é quando tem a composição do patrimônio, uma parte financeira e uma parte imobilizado. Então, é aquela casa de praia que a família comprou para as crianças aproveitarem, ou o sítio, a chácara. E, de repente, as crianças não vão mais. As crianças até mudaram de país e não vão mais aproveitar, e fica aquele patrimônio fechado, gerando anualmente uma despesa absurda, mas que dentro dessa casa tem um patrimônio afetivo muito grande, que não vai voltar. Já aconteceu, já foi aquela fase, né? Então, a gente também traz isso dentro das conversas, até que ponto vale manter esses patrimônios construídos que tiveram um objetivo. Lembra, investimento tem o seu objetivo financeiro, o patrimônio mobilizado também tem o seu objetivo ao longo da vida, né? E se esse objetivo que já serviu lá no passado não está servindo mais hoje, como é que nós ajudamos o cliente a enxergar esse patrimônio de uma maneira? A conta, ela vai ajudar e ela vai trazer muitas respostas. O IPTU altíssimo, a manutenção dessa casa de praia ou dessa chácara, né? Então, ok, né? O que a gente pode fazer com isso? É uma opção, de repente, que está pesando hoje no orçamento manter essa casa. Se uma venda é muito dolorida, será que um aluguel para essa transição fica mais facilitado, né? Porque aquilo, puxa, eu levei tanto tempo para construir, foi tão difícil, e por que agora eu vou me desfazer desse bem, né? Então, aqui eu também trago essa conexão aí que também faz parte, né? Da gente olhar também para esse investimento que foi feito com carinho, mas no devido momento que ela está agora, né? Vale a pena se endividar ou passar um aperto em outras áreas da sua vida porque tem um patrimônio ali fechado que não está sendo usado, né? Então, eu queria trazer, porque eu acho importante que a gente tem também esse assunto que chega aqui no escritório. Adorei essa parte, porque a gente ouve falar muito das mochilas pesadas que a gente vai, as malas que a gente vai enchendo ao longo da nossa vida, e quando chega na fase da gente desfrutar, essa bagagem tá tão pesada que, se a gente não desapegar, a gente acaba não usufruindo da leveza, da beleza que essa fase mais sênior pode trazer pra gente. Quanto mais apegado ao passado a gente é, menos a gente aproveita esses anos prateados e dourados que a gente tem pela frente. Então, achei maravilhoso você trazer esse tema, porque remete ao que a gente vai falar exatamente agora, nessa nossa penúltima questão, que é desse futuro provável que a gente vai viver na longevidade. Aproveitando que vocês escreveram o livro, estudaram o assunto, quais são os riscos e oportunidades que as pessoas têm que estar atentas para o planejamento financeiro em relação aos próximos 10, 15, 20 anos que a gente tem pela frente? Como é que vocês estão vendo essa questão do planejamento das pessoas para o porvir, em termos de riscos e oportunidades? Felipe, se você me permite, eu queria trazer uma estatística aqui do IBGE. Por favor. Na década de 60, cada mulher tinha 6 filhos e a expectativa de vida era 52 anos. Hoje, a expectativa de vida é 77 anos e cada mulher tem 1,65 filhos. Só nessa matemática, a gente já percebe que tem um grande risco aí, né? Então, naquelas famílias numerosas, com muitos filhos, onde os pais poderiam contar com seus filhos, hoje a gente tem famílias já que optaram por não ter filhos. Então, um grande risco aqui é não olhar ou ficar preso àquelas estatísticas, né, sem atualizar. Eu gosto de falar que a gente deveria ser que nem os aplicativos de celular, recentemente atualizando. Então, vamos atualizar, né? Então, atualizar essas estatísticas e entender que, sim, é um risco, né? A gente ter menos filhos ou não ter filhos. Então, como é que a gente se prepara para essas situações? É um desafio. Outro risco é você viver muito mais daquilo que você imagina que você vai viver, né? Então, tudo bem, tem a expectativa de vida de 77, mas a minha avó, por exemplo, foi aos 102. Eu cuido da minha saúde, eu faço exercício físico, eu cuido do meu sono, eu cuido do meu emocional. Eu tenho minhas dúvidas se eu não vou passar dos 102. Então, como é que eu me preparo em todos esses aspectos para chegar bem
e ter o dinheiro suficiente para eu usufruir de tudo isso até lá, né? Então, o risco que eu digo é a gente viver muito mais do que a gente está imaginando viver. Então, você está se preparando para isso. E é uma preparação financeira, mas lembrando também do estilo de vida. Então, trazendo isso que você falou da mochila, é a gente começar a olhar a nossa vida ano a ano. Tá? O que não serve mais, o que tá demais, atualizar inclusive esses nossos desejos, as nossas vontades, as conquistas, os nossos planos, porque às vezes a gente fez um plano 5 anos atrás, que hoje já não faz mais sentido nenhum. Hoje, eu moro, por exemplo, numa casa que é grande, mas meus filhos não saem de casa. Por que não diminuir o espaço? Diminui o trabalho, diminui as contas, diminui o tamanho da geladeira, tudo diminui e fica tão mais gostoso, tão mais leve, para que a gente possa aproveitar essa fase de vida de uma forma diferente, né? Então, o risco que eu digo é esse, a gente viver muito mais do que a gente imagina. É um risco bom. Eu concordo com a Adriana que esse é um ponto bastante importante, né? Mas eu vejo também que, assim, se você não tem uma rede de apoio que você possa confiar e contar na fase da longevidade, isso vai pesar bastante também, né? Porque, assim, você pode estar com o seu financeiro excelente, tá bem, tranquila, você pode ter saúde, graças a Deus, bem, mas se você não tem ninguém do seu lado para você olhar, poder conversar, poder fazer planos para uma viagem, para passear, para sair, olha, não vai dar ruim. Vai dar ruim, sabe? Então, assim, realmente não sabemos até quando vamos viver. Hoje, quando eu faço cálculos e falo para quem eu estou atendendo, olha, aqui a expectativa de vida, estou trabalhando com 100 anos. Tem colegas que estão trabalhando com 116, né? Outros estão trabalhando com 90. A pessoa vira para mim e fala, nossa, mas eu não vou chegar nisso tudo. Eu falo assim, então, quem garante, né? Aí entra o que a Adriana falou. A gente não faz ideia. Você só não vai envelhecer se você morrer antes. E você só não vai viver muito tempo se você resolver acabar com a sua vida antes. Então, assim, meu pai faleceu com 96 anos há um ano atrás. A minha mãe com 82. Então, qual a chance de eu chegar nos 80, 90 anos? Né? E qual a chance de passar dessa idade? Então eu penso que o nosso trabalho hoje, como longevidade é hoje, tem que ser construído hoje, né? Tanto nos relacionamentos, quanto no financeiro, quanto na saúde, para que a gente possa realmente chegar lá na frente e estar equilibrado em todos os pilares e poder ter uma longevidade saudável. Todos nós merecemos uma longevidade saudável. Agora, o que é saudável para mim pode não ser para você. Né? Pode não ser para a Adriana. Por isso que conta o pessoal, o planejamento individual, aquilo que cada um tem como sendo o certo e o bom para si mesmo. Né? Então, esse é o ponto que a gente trabalha. Se a pessoa considera que o bom para ela é aquilo, que bom. Se isso vai te deixar feliz, está tudo certo. Que bom essa conversa com vocês. Diga, Adriana. Eu lembrei de um outro risco que também tem sido frequente aqui, que é o risco da não autonomia para aqueles que têm filhos, né, dos seus filhos. Então, imagina aquela família que se preparou muito para sua longevidade, de repente teve essa dificuldade de ensinar independência e autonomia para os filhos e acaba consumindo uma parte do que foi construído para os filhos, né? Então, eu digo, muito cuidado, vamos trabalhar isso aos poucos, né, para que a gente possa usufruir daquilo que a gente construiu e os filhos vão construir a autonomia deles ao longo da vida, né? Tem toda essa questão que vocês estão falando aí, tá me trazendo aqui nessa questão de relacionamento, nessa questão de filhos e do envelhecimento saudável, que as cidades, megacidades, essas regiões metropolitanas cada vez mais aceleradas, elas estão tratando muito mal as pessoas que estão envelhecendo, elas não estão preparadas para essa quantidade de pessoas na fase madura. E um autor americano, que eu vou recordar daqui a pouco, ele mencionava que depois são 2 números muito importantes que uma pessoa tem que ter no seu planejamento financeiro. O primeiro é quanto ela quer ter na conta do banco. Esse número é fundamental,
E o trabalho de vocês tem ajudado cada vez mais as pessoas a chegarem nesse número, a construírem e planejarem o melhor número que elas podem fazer para esse número. E o segundo é o CEP, é saber onde elas vão morar. Porque cada vez mais a gente vê cidades menores oferecendo uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de infraestrutura, que tem clubes, que tem centros de acolhimento, que tem centros de relacionamento, que tem um bom transporte público, que podem oferecer para as pessoas uma qualidade de vida a um custo até menor do que em cidades grandes. Mas isso exige uma preparação, que nem vocês falaram, uma emoção diferente, porque desapegar do local onde a gente viveu a vida inteira é muito difícil. Mas essa é uma conta de CEP que a gente tem que fazer, e essa conta não tem mágica, não dá para somar, diminuir, multiplicar, nem dividir, nem fazer a potência, porque isso é individual. As pessoas precisam explorar só essa questão, porque às vezes aí pode estar a solução para um dos problemas que a gente vai ter no envelhecimento. E por fim, eu queria ter qual é a bibliografia, links, filmes, músicas, o que vocês veem, o que vocês recomendam, o que vocês estão ouvindo, além do Tábula Rasa Sênior, que mais, além do livro Longevidade é Hoje, que vocês gostariam de deixar de mensagem, por favor? O Exótico Hotel Marigold. Uau, fantástico, maravilhoso. Maravilhoso. Tanto um quanto o dois, né? Traz ali muitas reflexões, acho importante, né? Um resgate muito legal que aparece no filme, né? Que também envolve desafios, percebe? É muito interessante. Gostei. Eu recomendo, claro, o nosso livro, Longevidade Hoje. Tem um livro da Margaret Magnusson, que chama O que Deixamos para Trás. Então, esse é um livro maravilhoso também, que ele vai nos ensinando sobre desapego. Vale aí para você, Felipe. E fala bastante dessa questão do tabu, falar, preparação, deixar as coisas mais fáceis para quem fica, não? Isso. Eu digo que é um ato de amor, né? Deixar as coisas organizadas para quem fica é um ato de amor. Muito bom. Conselhos, dicas práticas, lições pessoais. Já que estamos chegando ao final, queria que vocês encerrassem esse programa com a experiência que vocês gostariam de deixar para a nossa audiência. Eu gosto dessa, viva o hoje, lembrando que o amanhã chegará, né? Então, nem só lá, economizando, guardando tudo 100% que você ganha, esquecendo que existe uma vida acontecendo aqui, mas buscar esse equilíbrio, né? Claro que vão ter fases da vida que vai dar para guardar mais, fases que vão dar para guardar menos, e faz parte, mas lembrar que é o hoje que importa. Eu gosto de uma frase do Dr. Alexandre Kalash, gosto demais dele, do trabalho dele, ele trabalha muito as questões da longevidade, e ele diz, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. Então, que você que nos ouve, que realmente, se você se tocou com essas palavras, não deixa passar não, já tome ação agora, porque longevidade é hoje. Isso aí. Mais uma vez, obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe, pelo convite, foi maravilhoso. Eu que agradeço, as portas estão abertas quando lançarem o próximo livro, quando forem para as clínicas e para os workshops, por favor avise, porque com certeza vai ter muita gente interessada em conhecer, ouvir e entrar em contato com vocês. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Até o próximo Tábula Rasa Sênior. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.